Coloca aí o Filipenses 3, 13 e 14 para mim, por favor. Filipenses na linguagem... não precisa ser atualizada, não. Pode ser no... Filipenses 3, 13 e 14. Que Deus é esse que nós amamos, né? Que Deus é esse que nós queremos conhecer cada vez mais. O ato de você estar aqui, o ato de você estar aí na sua casa, né, sentado na sua poltrona e ouvindo a palavra, é porque você ama Deus e porque você quer conhecer mais esse Deus. Nós somos chamados para as três coisas: amar a Deus, conhecer profundamente e servir pessoas. Nosso chamado é esse. Nós fomos criados para isso. Conhecer a Deus, amar a Deus, conhecer a Deus e servir pessoas. E toda vez que nós abrimos a Bíblia, a pergunta é: que Deus é esse que nós servimos? Esse Deus é digno de confiança? Esse Deus é digno de confiança? Nós podemos confiar em Deus? Nós podemos confiar na sua palavra? Então a nossa grande questão é o nosso amadurecimento. Eu posso ser um cristão imaturo, um cristão infantil, um cristão que precisa ser o tempo todo abençoado, porque se eu não tiver todas as bênçãos que eu preciso na hora certa, no lugar certo, eu fico desesperado. Mas quando eu leio a Bíblia, Deus me fala sobre o amadurecimento da minha fé. A minha fé é uma coisa madura, não uma coisa que qualquer vento possa levar. Basta ver o que aconteceu com Israel. A primeira coisa foi sair do Egito, né? A primeira coisa foi sair do Egito, né? Saiu do Egito debaixo de sinais, milagres e prodígios. Imagina, foram 10 sinais, 10 prodígios que Deus fez. Quer dizer, o povo praticamente não fez nada, mas o Deus foi lá e derramou granizo, água em sangue, rãs, e todo tipo de praga que você possa imaginar foi jogado no Egito. O povo não fez nada. Deus arrancou o povo do Egito. Mas aí veio para o deserto. Porque aquele povo, né, saiu do Egito, mas o Egito não saiu dentro deles. Porque quando foi necessário fé, quando foi necessário uma posição, quando foi necessário uma dependência de Deus, eles estavam muito mais obcecados pelas necessidades, as pequenas necessidades, que quando eles chegaram no deserto, o coração deles ficou completamente desesperado. Deus falou assim: eu preciso de um outro povo, porque esse povo não serve para avançar. Esse povo tem uma mente escrava. Eram escravos, né? 400 anos de geração após geração de escravidão. E quando eles chegaram no deserto e tiveram seus primeiros problemas, o coração deles se derreteu completamente. O seu coração derreteu completamente. E aí, quando eles vão para a terra prometida, eles olham os gigantes, olham as fortalezas, olham tudo e ficam apavorados, e aí não tem condição de avançar. Eu prefiro voltar para o deserto. Então Deus falou: então volta para o deserto, que eu vou levantar uma nova geração. E aí vem a terra prometida. Quando eu estava estudando a Bíblia, nos meus primeiros anos, eu já compartilhei isso aqui, eu fiquei assim revoltado. Eu falei: pô, Deus promete para uma terra. Deus falou assim: vou te levar para uma terra, eu vou te levar para uma terra, eu vou te levar para uma terra. Chega lá na terra, está cheio de inimigos. Aí, não, meu Deus, eu te prometo uma terra. Essa terra é sua. Eu chego lá, está cheio de inimigos. Mas essa é a maneira que Deus tem de te amadurecer. Deus não quer crianças na fé. Deus quer homens e mulheres maduros na fé. Pessoas que podem, com o passar do tempo, aumentar a sua confiança nele. Tudo que aconteceu no Egito não foi capaz de levantar a confiança. O povo não confiava. O povo olhou para os habitantes da terra prometida, se desesperou. Porque, não sei, eles são fortes, eles são altos, eles são gigantes, eles são guerreiros. Tem muralhas, nós não vamos conseguir. Ou seja, eles olharam para as circunstâncias
mas não oraram para o Deus das circunstâncias. E aí recuaram. Ou seja, nós precisamos amadurecer a tal ponto que nós vamos entrar na Terra Prometida e vai ter pancada, e vai ter guerra, e vai ter desafios, e vai ter circunstâncias contrárias, mas nós sabemos de uma coisa, que a promessa de Deus ela é tão forte, que ela vai me dar a vitória mais cedo ou mais tarde. Por isso eu aconselho você a ler o livro de Josué. O livro de Josué é um livro tremendo, é um livro da conquista. Mas o livro de Josué é um livro do recomeço. Deus é um Deus do recomeço. Deus é um Deus do recomeço. Imagina, Josué entra na Terra Prometida sem Moisés. Você acredita numa coisa dessa? Sem Moisés. Moisés não estava lá. Olha só que coisa terrível, Moisés não estava lá. Aquele homem que foi até o Egito, que enfrentou Faraó, que trouxe a palavra de Deus e trouxe, através dele, os sinais, milagres e prodígios aconteceram. Agora ele vai entrar na Terra Prometida sem Josué. Isso é um recomeço. É interessante você perceber isso, que Josué estava sozinho, agora depende de Deus completamente, e é um recomeço. Recomeçar. Agora eu tenho milhões de pessoas atrás de mim, eu tenho milhões de pessoas ali que são chefes de exército, que são exército, que é Jericó e seus valentes, e vários povos que vão se unir contra mim. E agora? É um recomeço. E é onde eu preciso desenvolver a minha confiança em Deus. A Bíblia é um livro de recomeço. Basta dizer, o próprio Moisés. Moisés matou um egípcio. Matou um egípcio. E fugiu. E quando fugiu, Deus alcançou ele mais tarde, lá, 40 anos depois, quando ele estava subindo o monte lá atrás de uma ovelha, a sarça ardente. Deus falou com ele na sarça ardente, e Deus falou com ele uma coisa incrível. Eu preciso de você, Moisés. O povo está clamando, eu preciso de você. Isso nada mais é do que um recomeço. Recomeço. Olha só o que eu tenho pensado. Olha, isso é interessante, né? Deus escolhe umas coisas assim, engraçadas, né? Como o pessoal diz, né? Deus tem bom humor, né? Deus escolheu um gago. Moisés era gago, era pesado na língua, era gago. E tinha tanta gente para escolher, mas escolheu Moisés. Por quê? Porque Deus quer ensinar para nós muitas coisas, entre elas, uma delas, Deus é o Deus do recomeço. Eu tenho visto tantas pessoas estarem sofrendo com essa situação que nós estamos e sem força para recomeçar, sem uma atitude de recomeço. Nossa fé é uma fé num Deus que nos ensina o recomeço, recomeçar. A providência divina nada mais é naqueles que esperam em Deus. Né? Aqueles que esperam, que têm as suas forças renovadas em Deus. Essas forças são renovadas em Deus porque elas estão esperando e crendo e confiando na provisão divina para nós. Esse é o ano da provisão, onde Deus vai alcançar você na sua manifestação de poder. Outro recomeço, Paulo. Né? Paulo foi um cara que aprontou, ele pegou cartas dos principais das sinagogas, ele visitava as áreas e perseguiu os cristãos. Ele foi um daqueles que segurou o manto dos homens que apedrejaram um dos apóstolos. E apedrejamento naquela época era a morte. E, no entanto, Jesus encontra com Paulo no caminho para Damasco, e ali se dá um recomeço. Nós precisamos entender o caráter de Deus é um caráter de recomeço. Né? Coloca lá o versículo Filipenses 3, 13, 14. Pode botar o 14 também, por favor. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo, e avançando para as que estão. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Volta para o 13, por favor, e deixa um pouquinho aí. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão
adiante. Deixa o passado no passado, né? Eu tenho conversado com pessoas que têm falado muito no passado, né? Parece que nesse momento de introspecção, nesse momento de circunstâncias contrárias, as pessoas ficam remoendo o passado. O que eu perdi, o que eu abri mão, o que aconteceu, o que fechou, a destruição. Pessoas estão muito voltadas para o passado. Enquanto que aqui Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Ficaram para trás. Ficaram para trás. Você quer um exemplo que eu acho fantástico? Eu acho fantástico. É o exemplo de Davi. Davi, que é considerado o homem segundo o coração de Deus, Davi, que tem o nome dele, o nome mais escrito na Bíblia, é Davi. Afinal de contas, Jesus foi conhecido como filho de Davi. E Davi foi um homem que teve tudo. A intimidade de Deus com Deus foi tremenda. Ele teve uma intimidade com Deus tremenda. Davi ele obedeceu princípios fantásticos que eu procuro sempre estar aprendendo e imitando, né? Ele foi um homem que cometeu adultério. Cometeu adultério sabendo o que estava fazendo e, porque deu problema, né? A relação que ele teve com aquela mulher, ela ficou grávida, e agora como é que vai esconder? Traz o rapaz não fica em casa, e aí ele fala assim, olha, coloca ele no pior lugar da batalha, o lugar mais difícil, ou seja, condenou Urias à morte, que era um dos seus soldados, que era um dos seus valentes, que era uma das pessoas de maior confiança do seu exército. Davi colocou no lugar para que ele pudesse ser morto, para resolver a situação que ele tinha ocorrido. Esse é o homem que Deus chama Davi segundo o meu coração. Esse é o homem. Eu acho isso uma coisa muito interessante, porque nos dá a autoridade para buscar em Deus. Aí você fala assim, o que aconteceu com Davi? Davi se arrependeu. Davi fala até que teve dor nos ossos. Ele teve dor nos ossos pelo seu arrependimento, de tal forma, né? Davi poderia ter dado desculpas, deveria ter dado justificativas, mas, no entanto, ele enfrentou e se arrependeu profundamente. E interessante que Davi foi perdoado, mas o pecado, né, teve consequências na vida dele, mas ele foi perdoado. E o nome dele não saiu da Bíblia, a história dele não saiu da Bíblia. Nós temos muitas vezes feito isso quando uma pessoa erra, nós queremos que o nome daquela pessoa saia da história. Na Bíblia, não. Deus é um Deus tão transparente, Deus é um Deus tão maravilhoso, que na Bíblia está escrita a história de todos esses homens que acertaram, que erraram e que erraram muito. Né? Nós precisamos, antes de mais nada, aprender a ter misericórdia. Deus tem misericórdia. Né? Quando uma pessoa erra perto de você, nós temos muitas vezes a reação, né? Reações terríveis. Né? No entanto, Deus é um Deus de misericórdia, Deus de perdão, Deus de reconciliação. Amém? Amém? Se você quer conhecer o caráter de Deus, você precisa entender, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de perdão, Deus é um Deus de perseverança. Deus não desiste de você. Deus não desiste de você, Deus não desiste. E a igreja está aqui para não desistir de você. A igreja está aqui para caminhar com você, estar junto de você, abraçar você. Se você quiser ir para o inferno, você vai, mas você vai brigar com a gente, porque nós vamos acreditar que você vai ser salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus até o último momento. Nós vamos estar do seu lado, te agarrando, porque nós cremos que nosso Deus é um Deus do perdão e da reconciliação. Eu queria falar um pouquinho, amém, eu queria falar um pouquinho do meu querido Davi. Vocês sabem que essa igreja aqui reuniu um complô contra mim, capitaneado pelo pastor Washington, né, que me proibiu durante 5 anos de pregar sobre Davi.
termina agora em julho desse ano, certo? Mas como eu já mandei o Washington para longe, para Friburgo, agora eu vou pregar hoje um pouquinho sobre Davi, mas só um pouquinho, tá? Já que eu não quero ser rebelde à proibição que me fizeram. Por que eu vou falar sobre Davi? Porque eu preciso conhecer um homem, preciso conhecer o homem segundo o coração de Deus. Eu preciso que esse homem esteja no meu radar. Eu preciso olhar para ele e admirar. Você sabe que nesses negócios de YouTube, aí, canal de YouTube, muita gente falando muita coisa, né? Fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo, fulano de tal, né? Outro dia passou no meu YouTube lá um rapaz dizendo que os homens mais ricos do Brasil, 3 homens mais ricos do Brasil, morreram agora, recentemente. Eu falei, ainda bem que eu não estou nessa lista. Os 3 caras mais ricos do Brasil morreram agora. Ainda bem que eu não estou nessa lista. E o YouTube foi sobre a vida deles, o que eles fizeram. Só que a Bíblia está cheia de coisas fantásticas dos homens de Deus. Assim, não perca seu tempo escutando determinados vídeos, que você tem na Bíblia ensinamentos tão grandes, que podem tracionar a sua vida, tirar você de um lugar e botar você no outro. Princípios de Deus são princípios, não mudam jamais. São ontem, hoje e para sempre. Princípio é princípio. Princípio é aquilo que funciona, sim, sempre. Pode ser na era digital, na era não digital, não importa, princípio é princípio. Um dos princípios que Davi fez, aí você vai dizer, Miguel, por que o senhor está falando sobre isso? Eu quero falar para você sobre um homem que obedeceu a Deus, que cresceu, se tornou segundo o coração de Deus, e um homem que tem muito para nos ensinar. Porque Davi errou muito, e não fugiu do erro dele, da responsabilidade dele, mas a providência divina o alcançou. Sabe por que a providência divina alcançou? Porque já tinha um histórico aqui. Ele vinha caminhando. Como o Luiz Manuel, na quarta-feira, falou, ele tinha uma fé imensurável, uma fé fantástica. Uma das coisas que eu amo na vida de Davi nunca tocou no manto do ungido. Davi nunca tocou no manto do ungido. O que era o manto do ungido? Era Saul, que era superior a ele, era rei. Apesar de Saul ter feito as coisas mais terríveis que você possa imaginar, Saul perdeu completamente a bênção de Deus. Davi foi ungido rei por Samuel, e Saul era ainda rei oficial, né? Mas o rei ungido se tornou Davi. E Davi, apesar de toda perseguição, nunca tocou no manto, nunca guerreou contra, nunca feriu. E olha que vocês sabem que Davi teve uma oportunidade, né? Numa gruta, Saul estava passando mal lá, estava tendo um problema digestivo, né? Assim, intestinal, aliás, sério, e Davi poderia tê-lo matado, e não o fez, porque como é que eu posso tocar no ungido do Senhor? Isso é inadmissível, né? E olha que como Saul tirou sua roupa, ele foi lá e arrancou um pedaço do manto dele. E Davi se arrepende por ter cortado o manto de Saul. Isso é muito importante. Você deve honrar as pessoas que estão na sua frente. Você deve honrar as pessoas que são responsáveis por você. Ungido de Deus. Você deve honrar essas pessoas, né? É bom saber que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas que você possa honrar e orar por essas pessoas que são seus líderes. A segunda coisa que me chama a atenção de Davi, quero lá do começo, quando Davi estava no campo tomando conta das ovelhas, Samuel chega com um chifre de azeite e ele quer ungir o filho de Jessé. Está todo mundo reunido, um banquete, aí vai ungir o mais velho, não é esse. Deus fala, não é esse. O segundo não é esse, o terceiro não é esse, o quarto não é esse. Eu acho essa cena assim, surreal, né? Imagina o pai lá, vai ungir meu filho, veio aqui, porque Deus mandou ungir meu filho, filho de Jessé. Coloca os 10 filhos dele, nenhum deles. Aí Samuel faz uma pergunta que eu acho incrível, que ele falou assim, você tem mais filho? Aí eu falei, eu tenho. Aí ele está lá no campo. É o menorzinho, está lá no campo.
Traz ele então. Mas ele está longe. Não, manda chamar. Estava esperando, chegou. Aí Deus dele falou assim, esse é ele. Esse é ele. Aí você fala assim, pastor, o que isso chama atenção? Chama atenção o seguinte, Davi foi rei antes de ser rei. Davi foi ungido por Deus antes de ser. Havia no coração de Davi uma verdadeira adoração, verdadeira intimidade com Deus. Lá no campo, ninguém sabia, ninguém ouvia, mas claro que muitas pessoas sabiam e ouviam, mas ele desenvolveu uma intimidade com Deus tão grande que chamou a atenção de Deus. Deus falou assim, eu preciso de um rapaz, preciso de alguém com esse coração. Então, antes de qualquer pessoa chamá-lo, sei lá, de grande guerreiro, ele já era rei ungido por Deus. Isso quer dizer o seguinte, quando você acorda de manhã e senta naquela poltroninha, abre tua Bíblia e ora e pede para o Espírito Santo abrir sua mente para receber uma palavra de Deus, lá do céu Deus está vendo. Deus está vendo. Sabe, quando você coloca um louvor no teu carro e você louva a Deus, quando você escuta uma música, quando você escuta uma pregação, Deus está vendo. Nada disso é desperdiçado. Deus está vendo. Deus está vendo o teu coração. Ah, não, hoje não. Ah, não. Davi nos seus tempos vagos, Davi tocou harpa. E ele cantou, e ele fez salmos, ele escreveu salmos, e Deus olhou para aquilo e falou assim, que coisa fantástica, que coisa fantástica. Então, Davi foi ungido rei antes de ser. Agora, posso falar outra coisa? Agora, isso é achômetro, tá? Atenção, por favor, não escreva, não copia, isso é achômetro. Tem muitos estudiosos que dizem o seguinte, por que Davi não estava na família, no meio do banquete, ser ele lá filho? Essa é hipótese. Isso é segundo os estudos judaicos. Tá? Essa é hipótese segundo os estudos. Davi provavelmente era filho fora do casamento de Jessé. Ele era filho, mas estava fora. Ele era filho, mas estava longe. Ele era filho, mas estava distante. Por quê? Por alguma razão. Ele não estava no banquete. Jessé não estava no banquete. E sabe o que aconteceu? Deus ungiu Davi rei. E sabe o que eu penso nisso? Recomeço. 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 Às vezes você não tem aquela, às vezes você não tem um cara que fala que ele nasceu e ele pensava que ele era filho do Ike Batista, né? Porque ele queria ser rico igual o Ike. Se meu pai fosse o Ike Batista, né? Então, ainda bem que não foi, depois da confusão que o Ike arranjou. Mas às vezes você fala assim, caramba, eu podia ter nascido em outro lugar, caramba, podia ter acontecido alguma outra coisa na minha vida, eu podia ter, sabe? Davi podia ter ficado amargurado, chateado, oprimido, porque de repente não era o filho queridinho do papai. Que ele não era, porque Jessé apresentou aqueles ali como filhos. Precisou Samuel perguntar, cadê seu filho? Você tem mais algum? Ou seja, ele era excluído da família. Aqui fala para mim de recomeço. Aqui fala para mim de você ter uma confiança em Deus, de que apesar das circunstâncias que você se encontra, nada disso prevalece na sua vida, a não ser a vontade de Deus. A vontade de Deus é maior e melhor do que a circunstância do que você vive. O desconhecido, não é, sabe, a gente fica com tanto problema na vida e esquece da coisa mais importante, que é ter um relacionamento com Deus, vivo com Deus. Às vezes a gente tem relacionamento com Deus domingo na igreja, às vezes na célula, mas durante esse tempo todo, Deus está esquecido, não temos tempo para Ele. Davi não, Davi todo o seu tempo que ele podia, ele estava em contato com Deus. E Deus ungiu Davi rei antes de ser rei. Uma coisa que eu admiro de Davi, que fez Davi segundo o coração de Deus, foi que Davi teve a capacidade, tudo que Deus mandou fazer, ele fez com o coração. Tudo. Se você estudar na Bíblia, se você ver, Davi o tempo todo cuidava das ovelhas. O que Davi estava fazendo? Cuidava das ovelhas.
Vai levar queijo para o teu irmão. Antes de cuidar do teu irmão, ele arranjou uma pessoa para cuidar das ovelhas e foi. Tudo que Deus mandar você fazer, faça. E faça bem feito. E faça de todo o coração. Porque isso chama a atenção do Pai. Isso chama a atenção do Pai. O Pai olha para você. Por quê? Porque eu vou caminhar. Eu quero caminhar para ser atingido pela providência divina. Eu posso caminhar para cá e dar uma grande volta, mas eu posso caminhar para cá e atingir a providência divina o mais rápido possível. O que eu tenho que fazer? Faça as coisas que Deus mandou você fazer. Faça bem feito. Né? Mas qual é o seu talento? Você tem um talento. Você tem uma liderança na sua vida. Você pode servir a Deus de alguma forma. Isso vai fazer com que você chegue mais perto, mais próximo, mais rápido da providência de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma das coisas que eu entendi no meu relacionamento com Deus é que eu sou servo. Uma das coisas que eu aprendi no meu relacionamento com Deus é que eu sou servo. Obrigado. Obrigado, Deus abençoe, obrigado. 3 pessoas falaram amém. Já é. 3 é um número significativo. Pai, Filho, Espírito Santo. Mas uma das coisas que eu aprendi com Deus, no meu relacionamento com Ele, é que eu sou servo. E não Senhor. Eu sou servo dele e não Senhor. Ele é que me diz o que eu tenho que fazer, e não eu digo para ele o que ele tem que fazer. É diferente. Aí, pastor, você está pregando sobre o quê? Eu estou pregando como é que você recomeça. E como é que você atinge a providência divina mais rápido na sua vida. Mais rápido na sua vida. Peraí, aguenta a mão, gente. Teve gente que entrou na terra prometida, teve gente que ficou no deserto, debaixo da provisão de Deus. Né? Tinha maná, tinha codornizes, a roupa não perdia o sapato, e viveu, mas não viveu no deserto. Deus não quer que você viva no deserto. Eu posso ficar 40 anos aqui, né? Mas enquanto que o que Deus tem para mim, eu preciso ir direto para isso. Mas para isso eu preciso estar onde Ele quer que eu esteja. E uma das coisas que eu aprendi é que eu sou servo. Davi era servo. Davi era servo. Imagina isso, ele era servo, ele servia. Outra coisa que me chama a atenção de Davi está em... Olha lá, 1 Samuel, por favor. 1 Samuel 16. Deixa eu ver se eu acho aqui que o versículo eu não anotei. Está aqui no verso de número 18. Não, no verso 17. Não precisa olhar não, porque eu vou explicar aqui. O que aconteceu? Saul estava atormentado por espíritos malignos. Atormentado por espíritos malignos. Alguém disse para ele: Senhor, traz um tangedor de harpa, alguém do louvor, né? Um louvor, para expulsar esses demônios, para que o Senhor possa ter paz. Aí ele falou assim: então me traz um tangedor. Traz um tangedor para mim dessa harpa. Eu acho esse texto fantástico. Só que é o seguinte, quero que vocês tenham um entendimento disso. O reino de Saul era um reino da carne, era o reino da mentira, era o reino do orgulho, era o reino da confusão, era o reino da divisão. O reino de Saul era o pior reinado que você possa imaginar na sua vida. Então imagina o seguinte, olha, o rei quer um tangedor. Chama meu irmão, chama meu primo, chama meu cunhado, chama não sei quem, chama fulano, chama ciclano. Não, um rapaz no meio
do reino dele, lá no meio da corte, um rapaz, alguém que tinha uma palavra que seria levada em consideração, disse assim: então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé. Aqui você tem as características principais de um homem de Deus. Se você estudar a história de Davi, você vai ver que a história de Davi é a história de um homem que foi alcançado pela providência divina. Ele caminhou e a providência alcançando ele, alcançando ele. Eu estou querendo que você entenda coisas simples que você pode fazer no seu dia a dia. Às vezes a gente pensa que a providência divina são para algumas pessoas. Que a providência, aquele cara abençoado, né? Tem aquele colo, ora por mim porque você é abençoado de Deus. Que isso? A providência divina está para cada um de nós, para todos nós. Independente de que nós somos, de onde viemos ou o que fazemos. Nada disso. Então, quando você estuda aqui, como é que era Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que a providência divina alcançou, um homem que teve coragem de recomeçar, apesar de toda a vergonha. Você entende que ele tinha características na vida dele, importantes, fundamentais, para que isso acontecesse. Eu não quero passar 40 anos no deserto. Debaixo da, entre aspas, providência divina. Eu quero alcançar a providência divina, mas na mesa do banquete. Eu quero alcançar a providência divina na terra prometida. Eu quero alcançar a providência divina, mas no melhor que Deus tem para a minha vida. Eu quero escutar um... Amém. Amém. Então respondeu um dos irmãos: conheço um filho de Jessé, o belemita. Opa! Filho de Jessé. Davi tinha pai. Davi tinha raiz. Né? Nós precisamos entender isso. Davi tinha raízes. Davi tinha raízes. Davi era conhecido. Deus precisa te conhecer como alguém que está com suas raízes num lugar. Porque somente onde estão as suas raízes é que você vai frutificar. Então é muito importante essa... Eu sou filho de Jessé. Dentro da videira, dentro da árvore, qual é o ramo que você pertence? Onde é que você está grudado? Onde você está ligado para que você possa florescer e frutificar? Ele tinha pai, ele tinha nome, ele tinha... Né? Já contei aqui um caso que num condomínio de uma irmã da nossa igreja, existem algumas crianças que passam o dia inteiro nas casas. Por quê? Porque, não, lá em casa tem muita briga, não quero saber, muita briga. Aí fica um dia numa casa, outro dia noutra. Quem está cuidando dessas crianças? Quem está ensinando? Quem está edificando essas crianças? Quem? Aqui tem nome, filho de Jessé. Ele é filho de Jessé. Ele tem nome, ele tem origem. Não é uma pessoa solta, não é um galho solto. Ele é filho de Jessé. Conheço um filho de Jessé que sabe tocar. Que sabe tocar. Importante você saber fazer alguma coisa. Importante você se especializar em alguma coisa. É importante que você, na sua vida profissional, emocional e espiritual, você saiba fazer alguma coisa bem. Procura saber onde tem suas falhas e procura resolver essas falhas. Sabe por que Davi foi tocar harpa para Saul? Porque ele sabia tocar bem. Sabia tocar bem. Saiba fazer alguma coisa bem. Né? Quais são os livros que você está lendo? O que você faz com o seu tempo? O seu tempo é tão precioso, você não pode gastar mais seu tempo com alguma coisa que não vai te levar para alguma coisa maior e melhor. Davi sabia tocar bem. Aqui na Barra, né? Recreio aqui, né? Então, queria agradecer aos pais que de vez em quando doam instrumentos para a gente. Né? Ele compra uma guitarra para o filho, cubo, guitarra. O garoto toca 2 semanas, arranca o cabeça do dedo.
Aí falei, pai, esse negócio dói, olha, sofrer calo, não. Aí fica lá 2 anos parado de guitarra. Aí o pai chega assim, pastor, você quer uma guitarra? Eu falei, claro, querido, tem tanta igreja aqui, nossa, vamos dar, nós temos 20, 30 igrejas aí precisando de guitarra e tal. Por quê? Porque não teve paciência para tocar bem. Tocar bem, o que você vai fazer? Vou fazer bem. Então faça bem. Né? Faça bem. Quando eu descobri que o meu chamado era aconselhamento, eu fui estudar sobre aconselhamento, eu fiz curso de terapia, eu fui me especializar, porque eu sabia que aquilo seria necessário para que eu cumprisse o meu propósito bem, tocar bem, sabe? O que você sabe fazer bem? Né? Você vai estudar a Bíblia, para quê? Para que você possa falar bem, para que as pessoas possam ser ungidas por você. Continuando, ele diz assim, ele sabe tocar bem, é forte e valente, homem de guerra. Aqui fala de que... Aqui, com certeza, ele falou sobre... ele conhecia os atos de Davi. Davi era um homem valente. Davi não tinha medo. Davi enfrentou o urso-leão. Né? Por quê? Porque ele era valente. Por quê? Porque ele confiava em Deus. A confiança dele era em Deus. Quando ele enfrentou Golias, o que ele falou? Quem é esse incircunciso filisteu para ir contra o exército do Deus vivo? Porque ele era valente. Homem de guerra, forte, valente. Sabe, Deus só falou o seguinte, Deus não resolve os teus problemas. Deus te faz maior do que os teus problemas. Deus não resolve, Deus faz você maior. E na autoridade do nome de Jesus, que você seja treinado, suas mãos, suas pernas, seus braços, seu espírito. Para quê? Para que você possa vencer os teus inimigos. Davi foi treinado, Davi lutou contra animais, Davi aprendeu a usar o seu instrumento de guerra. Por quê? Porque ele precisava livrar o seu rebanho. Então o rapaz fala assim, ele é forte, ele é valente, ele é homem de guerra. Olha só as características dele. Ele não se acovarda diante das circunstâncias. Ele não retrocede em relação às circunstâncias. Davi podia ter dito assim, caramba, pô, meu pai me dá ovelha para eu tomar conta, mas está cheio de urso e leão. Eu não. Muitas vezes nós olhamos para o problema e dizemos, esse problema é maior do que eu não vou aguentar, não vou resistir. Não. Precisa haver um equilíbrio ecológico, os ursos têm que comer, né? Então, o leão tem que comer também. Não vou. Às vezes a gente se acovarda, nos colocamos debaixo do problema. Por quê? Porque não somos valentes. É mais fácil retroceder. É mais fácil botar a culpa no leão, é mais fácil botar a culpa no urso. É mais fácil botar a culpa em tantas circunstâncias, mas não enfrentar o problema. Aqui ele fala, Davi era um homem valente, guerreiro. Sisudo em palavras, falava pouco. Olha só, não era aquele cara que ficava falando de si o tempo todo, 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 falando de si o tempo todo. Ou fala muito bem dele, ou fala mal dele, ou fala muito dele, mas está falando, não, fala pouco. Fala mais para Deus. Né? E outra coisa, aquilo que você fala, você escuta. E o que você escuta te leva para cima ou para baixo. Aquilo que você fala, declaração de fé, declaração... Nós vamos estudar muito esse ano declarando a palavra de Deus. Declarando a palavra de Deus. Eu quero essa igreja declarando a palavra de Deus. Porque quando você declara a palavra de Deus, gera fé no teu coração. Ele falou assim, rapaz, ele é sisudo em palavras, cara discreto, não fala muito. Né? Pouca palavra. Né? E de boa aparência. De boa aparência. De boa aparência, ou seja, não assustava. Né? Tinha uma boa aparência. Agora, no final, e o Senhor é com ele. Deixa eu falar uma coisa para você. No reino de Saul, vamos lá, de novo. No reino de Saul, alguém chegar e falar, o Senhor é com ele, isso é sobrenatural. Se você estudar como que Saul vivia, como ele estava cercado, quem é que estava perto dele, e alguém disse assim, Deus é com ele. Isso é fora de série.
Porque seria a última coisa. Olha, ele sabe tocar bem, é guitarreiro. Nossa, vai tocar, você vai adorar. Pronto, acabou. Mas aqui fala, e o Senhor é com ele. Será que se eu me lembrar de você, eu vou falar, e o Senhor é com ele? Isso aqui é fundamental. Aí você fala, por isso que Davi, a providência divina não dava na porta dele. Porque o Senhor era com ele. Havia um relacionamento de Davi com Deus o tempo todo. Davi foi um homem que teve os maiores sonhos, e os seus sonhos foram realizados. Israel nunca prosperou tanto como na época de Davi. Israel nunca teve tanto dinheiro como na época de Davi. Israel expulsou seus inimigos. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não quero meus inimigos perto de mim, eu quero meus inimigos longe de mim. Então, eu quero eles longe de mim. Então, o que Davi fez? Davi empurrou os filisteus para longe. Vai embora, vai embora. Isso quer dizer o seguinte, eu nunca vou acabar com os meus inimigos. Eles sempre vão existir. Mas eu posso ter meus inimigos longe de mim. Eu posso ter os meus inimigos longe de mim. Longe de mim, longe de mim. Davi, ele fez que Israel, as suas fronteiras fossem ampliadas. Por quê? Porque ele era guerreiro, porque ele era valente e o Senhor era com ele. Ai, é difícil, né? É difícil. Podia chamar a equipe de música aqui? Eu tenho mais 22 coisas para falar com vocês. Mas eu vou falar mais uma. Você sabe que domingo o almoço é por minha conta, né? Eu tenho que chegar em casa e fazer o almoço. Não estou reclamando não, viu, gente? Porque, em falar nisso, esse ano nós vamos fazer um concurso, né? Vocês vão fazer preencher um formulário e vai ter um sorteio. Quem ganhar vai ter um almoço comigo. Eu vou fazer o almoço para vocês. Vai ser assim, vocês vão lembrar desse almoço o resto da vida, porque é fantástico. Eu na cozinha arrebento. Pergunta para minha esposa, que está assistindo a gente aqui. Tem um dado momento na vida de Davi, que Davi era rei. Imagina isso. Rei. O cara é rei. O cara é rei. Saul morreu. O pessoal chama Davi, precisamos de você para ser nosso rei. E vamos embora. Davi, guerra daqui, guerra dali, pau quebra, agora ele é rei. A primeira coisa que ele quer fazer é trazer a arca para Jerusalém. Porque a arca, estava na casa da família de Uzá, escondida lá, sem nenhuma razão de ser. A arca era um móvel. Aquele móvel significava a presença de Deus. Como ninguém ligava para isso, porque estava lá há muito tempo, os filisteus entregaram, então ficou lá. Mas Davi queria a arca de Deus perto dele. Davi queria a presença de Deus. A arca significava a presença de Deus. É como se a arca hoje fosse o Espírito Santo. Então Davi é rei, aquela confusão, Davi é rei. Peraí. Tem uma coisa que não está legal. Davi, eu vou te dar um carro novo. Davi, eu vou te dar um apartamento novo. Davi, eu vou te dar um não sei o que novo. Davi, fulano de tal quer te conhecer. Davi, não quero saber nada disso. Não. Eu quero a presença de Deus. Eu quero a presença de Deus. E aí Davi vai lá, pega a arca, põe num carro de boi e vem vindo, e de repente o carro de boi tropeça, a arca vai cair, Uzá põe a mão, morre. Por quê? Porque se você for lá em Levítico, você vai descobrir que a arca não pode ser carregada numa estrutura humana. A arca tem que ser carregada nos ombros dos coatitas, que era uma das tribos de Levi. Só eles podiam carregar a arca. E eles davam um passo, 2 passos, cantavam uma música, 1 passo, 2 passos, cantavam uma música. Era assim que se carrega. A presença de Deus se carrega em pessoas, em gente, e não em estrutura. Nós somos aqui uma estrutura? Somos, mas na verdade aqui nós carregamos a presença de Deus através da nossa oração, da nossa adoração. Então Davi errou quando deixou a arca vir de carro de boi. Uzá morreu. E aí você lê na Bíblia, está lá em 2 Samuel,
em 2 Samuel 6:9, o desespero de Davi. O desespero de Davi. Davi ficou desesperado. Por quê? Porque eu quero a arca. Será que nós temos isso? Esse desespero pela presença de Deus? Isso aqui impacta Davi. Por isso que Davi venceu todas as circunstâncias. Por isso que Davi venceu até a traição do seu filho. Por isso que Davi foi expulso do palácio e foi morar nas montanhas, no deserto. E ali compôs os mais lindos salmos. E dizendo, meu Deus, eu te louvo. Idoso, expulso de casa, mas foi lá e adorou a Deus. Porque ele queria a presença. Davi gritava, como trarei a minha arca do Senhor? 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 Você quer a providência divina na sua vida? Traz a arca. O Espírito Santo movendo na sua vida. O Espírito Santo movendo na sua vida. Você cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus do recomeço. O nosso Deus é o Deus do perdão, da reconciliação. Você perdeu tudo, você vai começar. Você vai recomeçar. E tudo que você perdeu vai voltar 2 vezes mais, 3 vezes mais, 10 vezes mais. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus de recomeço. Vide, tanta gente que eu posso falar. Tanta gente. E eu queria orar com você agora, para que esse clamor da vida de Davi, possa ser também o seu clamor. Como trarei a mim a arca do Senhor? Como? Sabe, Davi estava com problemas com a sua esposa Miriam. Não. Qual era o nome da esposa de Davi? Mical. Estava com problemas com ela. Davi estava com problemas com não sei quem. E Davi era rei, gente. Rei. Um rei que não descansou enquanto não trouxe a arca. Um rei que falou assim, a coisa mais importante é a arca. Não é? Eu não quero ser rei. Eu quero ser aquele que traz a arca. Porque às vezes a gente está tão preocupado em ser alguma coisa e esquecemos do mais importante, que é trazer, que é levar a arca dentro de você. Por isso que Davi, o rapaz, falou assim, o Senhor é com ele. Ele enfrentou o leão e o urso, o Senhor é com ele. Ele vai enfrentar Golias, o Senhor é com ele. Ele vai enfrentar, se você estudar, você vai ver, ele enfrentou diversas armadilhas que a vida colocou para ele. A vida te prepara armadilhas, mas você precisa ser maior do que elas. E você tem que ter a sabedoria espiritual para não cair nessas armadilhas. E Davi teve essa sabedoria. Quando não teve, caiu feio, mas se arrependeu. Coisa mais linda do mundo, o arrependimento de Davi. Salmos escritos, o arrependimento de Davi. Eu agradeço a Deus pela vida de Davi, que como deixou um legado para nós, para que nós fôssemos pessoas verdadeiramente transformadas. Eu quero a providência divina na minha vida, e eu me preparo para isso. Graça de Deus é a providência me alcançar, mas eu preciso estar preparado. Eu preciso ir para encontrar. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu entendo a graça como de Deus para mim, e eu entendo a minha fé como de mim para Deus. Alguma coisa eu tenho que fazer ou ser. 10 virgens, o noivo chegando. Eram 10 virgens, 10 noivas, casamento, estava tudo preparado. Ótimo, vai ter bodas.
que ótimo! Mas 5 tinham azeite e 5 não tinham. 5 não tinham. 5 não perguntaram. 5 não disseram: eu quero trazer a arca para a minha vida. A lamparina estava vazia. Enche a tua lamparina de azeite. Enche a tua lamparina da presença de Deus. Enche a tua lamparina de adoração. Enche a tua lamparina de santidade. Enche a tua lamparina com declaração da palavra de Deus. Enche a tua lamparina com confiança em Deus. Enche. O noivo vai chegar. A providência divina vai te alcançar. Afinal de contas, você é filho. Afinal de contas, você é filha. Filha, você é herdeira de Deus. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos cantar uma música. Mas olha, gente, a gente vai cantar uma música agora, mas a gente vai cantar mais alto que esse povo aqui. Qual é a música? Tá. Ok, ótimo. Essa, eu quero escutar vocês cantando, rasgando assim, ó. Não tem problema não, pode cantar, Juca, pode cantar desafinado, mano, Juca. Mas canta mesmo, Juca, vozeirão. Porque eu vou cantar desafinado. Desafinado. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Declare que em mim, cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quero ouvir você cantando. Renova um espírito inabalável. Aleluia! Eu creio. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometer. Aleluia! Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser Um homem, uma mulher, um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Igreja, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. assim como Davi, que estava cuidando das suas ovelhas, mas sentava numa pedra. Israel, não falta pedra.
pegava sua harpa e começava a dedilhar ali algumas coisas. Assim seja você, aquele que vai falar, aquele que vai declarar, aquele que vai confessar, aquele que vai colocar sua confiança no Senhor, lá, escondido, no meio do campo, ninguém vendo. A maior mentira do mundo é essa, ninguém vendo, porque o Senhor Todo-Poderoso de Israel, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está vendo, Ele está colocando os olhos sobre a tua vida. E quando Ele coloca os olhos sobre a tua vida, você recebe um manancial, uma fonte de vida. Você recebe força, direção, motivação, e nada se levanta contra você. Oh, nada pode ser maior do que a providência divina na sua vida. Nada. Um homem segundo o coração de Deus, mas sujeito a paixões, e quando caiu, se arrependeu profundamente e recebeu de volta tudo que havia perdido. Assim será com você, assim comigo. Nosso Deus é o Deus do recomeço. Nosso Deus é o Deus do restart. Nosso Deus é o Deus da providência. Depois da vergonha, vem a dupla honra. Depois da vergonha, vem a dupla honra. Depois da vergonha, vem a dupla honra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz, porque a arca de Deus está perto de você, está próxima de você, está dentro de você. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos, porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não, gente. Como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, 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 em nome de Jesus. Amém.